Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com você? Por aqui, teu irmão em Cristo, Ginaldo, e é uma honra, é um prazer, uma alegria muito grande ter você aí do outro lado prestigiando esse trabalho, prestigiando os vídeos que saem aqui nesse canal. E sem perda de tempo, nós vamos iniciar falando sobre alguns pontos que nós defendemos como sendo consumados dentro das Escrituras, dentro da Bíblia Sagrada, e que para nós que cremos na graça de Cristo, para nós que cremos na escatologia consumada, isso não é nenhum bicho de sete cabeças. E eu quero abordar nesse pequeno vídeo alguns pontos que nos levam a crer, que nos levam a que recebemos de fato, de verdade, que Jesus ele não mentiu quando ele conversou com as pessoas que ali estavam e ele disse para eles que não passaria aquela geração sem que tudo, exatamente tudo acontecesse. Primeiro ponto, Mateus capítulo 16, versículo 28. Se Jesus ainda não cumpriu essa palavra, então alguma coisa está errada no que ele disse. Vamos lá. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então o texto que está em Mateus 16, verso 28, ele disse, conversando com algumas pessoas que estavam diante dele, ele disse de forma bem clara, alguns de vocês que me ouvem não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que significa que se essas pessoas, as quais Jesus estava conversando com elas, não viram o Filho do Homem vir na glória do seu Pai, ele estava mentindo. Você há de concordar comigo que não faria sentido Jesus dizer isso para algumas pessoas que ali estavam, se isso não fosse verdade, se essas palavras não fossem se cumprir. Para quem está na religião aguardando a vinda de Jesus, vai sempre ter uma desculpa para dizer que o texto diz o que não está dizendo. Vai ter sempre uma desculpa para acreditar que tudo isso vai acontecer num futuro que nós não sabemos. Então, esse diálogo ficou claro. Jesus disse, alguns de vocês que estão aqui, que estão me ouvindo, de modo nenhum irão provar a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. O segundo diálogo que nós vamos encontrar Jesus conversando com algumas pessoas, ele se encontra no livro de João, capítulo de número 21, do versículo 20 até o 22, que é uma conversa entre Jesus e os discípulos. E no texto está escrito assim, e Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que na ceia se recostara sobre o seu peito ou sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o que te trai? Versículo 21, ora, vendo Pedro, este perguntou a Jesus, Senhor, e deste o que será? Versículo 22, respondeu-lhe Jesus, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isto? Segue-me tu. Então, nesse diálogo, nessa conversa que Jesus está tendo com os discípulos, Pedro o interroga acerca de João, e Jesus diz, se eu quiser que João fique vivo até que eu venha, que te importa? Importa que você me segue, você continue me seguindo. Então, a conversa entre Jesus e aqueles homens era bem clara. Se Jesus quisesse que João ficasse vivo até a sua volta, até a sua vinda, que interessaria para Pedro aquela conversa? E depois dessa conversa surgiu, inclusive no meio dos irmãos, um burburinho, uma fofoca, que aquele discípulo jamais iria morrer, que aquele discípulo jamais iria morrer. Mas o próprio Jesus vai dizer que ele não se referia a essa questão de que João jamais iria morrer. Claro, João, como todos os outros, morreu. Porém, João foi mantido vivo para escrever o Apocalipse, para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. E mais, quando nós lemos Apocalipse capítulo de número 1, nós vamos ver o próprio João falando que
ele recebeu a revelação para escrever as coisas que em breve iria acontecer. Em breve é algo que está na iminência de acontecer. Algo que eu digo, eu vou na sua casa daqui a um mês. Isso é breve, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, daqui a 10 dias. Eu estou me referindo a algo que vai acontecer em breve. É um episódio, é um evento, é algo que vai acontecer logo. Mas se eu digo que daqui a 50 anos eu vou visitar você, não é uma coisa que em breve vai acontecer. Em se tratando da palavra, em se tratando da Bíblia, esse em breve era algo que de fato iria acontecer naquela geração, iria acontecer naqueles dias. Para os discípulos estava perto. Para os discípulos que ouviram e que conversaram com Jesus e que ouviram ele dizer que o templo seria derrubado, que não ficaria nada, pedra sobre pedra naquele lugar, eles tinham o conhecimento, eles sabiam que tudo iria se consumar em muito pouco tempo. Então, nesse diálogo em que nós vemos Jesus conversando com os discípulos, mais uma vez fica provado, tanto no primeiro texto que nós lemos, né, que alguns dos que ali estavam não provariam a morte, e no caso de João, para que Jesus não tenha cumprido essa palavra, duas coisas serão necessárias que aconteçam. Primeiro, ou Jesus mentiu quanto à sua vinda, ou então essas pessoas mencionadas no texto precisam estar em algum lugar, vivas e andando por aí. Porque se eu creio, se você crê no que a palavra diz, se você dá crédito às palavras que Jesus falou, então é normal atribuirmos a ele a verdade absoluta. Afinal de contas, Jesus, como um profeta, ele não mentiu. Como profeta que ele sempre foi, ele não mentiu. E o terceiro e último fato que nós vamos mencionar aqui é algo concernente ao juízo de Deus que seria contra Israel. O juízo de Deus que seria contra a nação de Israel. Era daquela geração, era daquele povo que seria cobrado o sangue derramado pelos profetas, era daquele povo, era das mãos deles que seria cobrado o sangue que foi derramado durante tantos anos. Né? E o texto que nós vamos ler para isso está em Lucas, capítulo 11, versículos 50 ao 51, que diz assim: para que a esta geração se peçam contas do sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Versículo 51, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, a esta geração se pedirão contas. Então nós vamos perceber aqui que Jesus está sendo específico em relação a um tempo e a um grupo de pessoas específico. Ele está sendo enfático quando ele diz que aquela geração era daquela geração que seria cobrada a conta, que seria pedido contas. Eu e você não matamos nenhum profeta. Nós que nascemos depois de todas as coisas consumadas, não tiramos a vida de nenhum profeta. Então não teríamos por que responder pelo sangue dessas pessoas. Não fomos nós quem os matamos, foi a nação de Israel. Foram os filhos de Israel, os filhos de Deus, escolhidos por Deus para ser a nação santa, o povo, o sacerdócio real, aqueles que muitas vezes se rebelaram, aqueles que muitas vezes faziam tudo contrário àquilo que o próprio Deus determinava para eles. Deu-lhes a lei, mas eles foram incapazes de cumprir a lei. Deu-lhes os mandamentos, mas eles não conseguiam cumprir os mandamentos. Mandou os profetas, o próprio Jesus foi morto pelos religiosos daquele tempo. Então nós imaginamos que, se fossem os nossos dias, por muitas vezes
haveriam embates entre Jesus e os líderes religiosos do nosso tempo. Eu imagino que os líderes da religião dos nossos dias teriam talvez um comportamento semelhante ou parecido com os líderes religiosos que mataram Jesus naquele tempo. Quem crucificou Jesus, quem mandou Jesus para a cruz, foram eles. Foram os líderes religiosos daquele tempo, ou do tempo de Jesus. Então, para terminar o nosso vídeo aqui, fica o questionamento para você que acredita que Jesus ainda vai voltar, para você que espera, que ouve o seu líder religioso, o seu pastor, o padre, ou quem quer que seja, dizer para você, olha, irmãos, fiquem atentos, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Para você que ainda está esperando, questione a essas pessoas que pregam isso para você, onde estão as pessoas que conversaram com Jesus e ele disse que estariam vivas? Será que elas estão vivas até o dia de hoje? Será que as palavras que Jesus falou para aquelas pessoas não eram dignas de crédito, não era digna de confiança, ou Jesus mentiu? Então são questionamentos que você deve fazer para a pessoa que de repente vir a dizer que Jesus ainda vai voltar. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, em Mateus capítulo de número 24, versículo 34, diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Que coisas seriam essas? Que geração seria aquela? Aquela geração de 2000 anos atrás ou a nossa geração? A geração de Jesus, a geração a qual ele se inseria, a qual ele estava inserido, a geração a qual ele fazia parte. Ele disse, desta geração será cobrado. É desta geração que vai ser cobrado o sangue dos profetas. Foi daquele povo, era daquela geração, era daquelas pessoas que ele estava falando. E não de mim e de você. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o comentário aí embaixo, dizendo o que você acha sobre esse assunto. Deixa também o seu like, deixa o seu joinha e compartilhe com alguém para que o nosso canal seja visto por mais pessoas, tá bom? Beijo no teu coração, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.